Mas quando a gente fala de prioridades, né, muitas vezes as pessoas já recorrem às suas listas de tarefas. Então, a minha lista de tarefa, ela é a minha prioridade. E o que eu queria saber é, a gente pode fazer essa associação? A lista de tarefas é um negócio que, assim, é melhor do que nada. Vamos supor, não tenho nada, mas tenho a minha lista de tarefas, pô, já é um começo, né? Pelo menos a pessoa ela sabe o que ela precisa fazer, né? Já é muito bom. Eu falo que a lista de tarefas ela não é péssima, só que tudo vai depender da forma que você usa a lista de tarefas, né? É muito comum a gente ver no dia a dia as pessoas aderindo às famosas listas de tarefas, e ela começa lá, segunda-feira dela, com 10 tarefas. De repente, na terça-feira, essas 10 viraram 15, na quarta viraram 30, na quinta virou 45 e termina a semana com 100. E aquilo vai aumentando e vai aumentando, vai aumentando. E a lista de tarefas envolvem situações onde aquilo é muito importante e coisas que talvez não sejam tão importantes assim. E a pessoa passa o dia inteirinho revisando e olhando e risca a lista, daí rabisca de novo, daí bota outra coisa ali. E a gente começa a ver as pessoas muitas vezes no modo mais reativo, que é realmente atuar sobre essas listas. E quando a gente fala de trazer clareza e prioridade, a gente precisa usar um outro aliado ao nosso favor, que é o nosso calendário. O nosso calendário é o único lugar que a gente vai conseguir ter uma real noção de tempo disponível e das coisas que são importantes para a gente. Quando a gente começa a trazer essa visibilidade para o nosso calendário, pode ser de papel, pode ser através do uso da tecnologia, do celular, do computador, enfim. Calendário, onde você vê, poxa, isso daqui eu preciso fazer hoje, isso daqui eu preciso fazer até sexta, isso daqui eu preciso fazer tal hora, traz muito mais clareza e tangibilidade para a gente olhar e ver, opa, peraí, dessa minha semana aqui, em que momento eu irei executar isso? Será que eu tenho hora suficiente para dar conta de todas essas prioridades que eu estou colocando nessa tal lista de tarefas? Porque senão a lista de tarefas vira a lista dos desejos impossíveis, né? Porque a gente quer realizar tudo aquilo, quando na realidade muitas daquelas coisas talvez eu nem precise executar agora. Sim. E você fica todo o tempo investindo energia revisando, olhando, revisando, olhando, revisando, olhando, e poucas vezes executando, né? E nem seja para você, né, Nelson? Porque eu vejo também que às vezes a gente recebe a demanda e põe na lista de tarefa, né? E Uhum. aí minha lista de tarefa tá cheia de coisas que nem são para mim, né? E que não vão me ajudar a chegar no meu objetivo. Então eu tenho uma lista, mas ela tá ali E só tem, e, e recebendo. tem o ponto, né, cara? Se eu botei na minha lista de tarefas, significa que eu falei sim para a pessoa, né? E uma vez que eu falei sim para a pessoa, qual que é o impacto se eu não executar aquele sim que eu dei para a pessoa? Uhum. Porque a partir do momento que eu boto na minha lista e me comprometo com a pessoa, já existe uma expectativa por trás daquilo. É a mesma coisa de você chegar para o seu filho e você prometer para ele um negócio, e daí chega no dia que era para você cumprir aquela promessa e falar: Ah, então, não tive tempo de fazer, vai ter que ficar para outra hora, né? A criança vai ficar frustrada, vai ficar Uhum. triste, não vai gostar muito daquilo. Então, o mesmo acontece com o seu coleguinha de trabalho, com o seu cliente, com as pessoas que estão junto contigo. Se você falar assim para ela e você cria essa expectativa, automaticamente, quando a gente chega no momento e não cumpre, o impacto já é negativo. Porque a pessoa ela espera aquilo de você, né? Você já deu o seu comprometimento do sim para ela, né? Então a lista de tarefas ela pode nos sabotar também nesse quesito, né? Da gente simplesmente bota na lista. E aí começa a criar más experiências, né? Que eu tive uma experiência bem ruim no passado, que eu tive um gestor que eu estava precisando do auxílio dele, ele sacou da lista de tarefas dele, olhou para mim e falou: Tá vendo essa lista aqui, ó? Todos esses itens? Então, isso que você está me trazendo está embaixo do último item que eu tenho na minha lista. Meu Deus. Então, você não é uma prioridade para mim agora. Eu falei: Pô, beleza, tá tudo bem, né? E aí entra, né, muito essa questão, qual que é o impacto que eu estou gerando na pessoa que está junto comigo, né, no meu time e tal? Porque pode ser que você tenha 100 tarefas na sua lista, mas será que todas elas, todas as 100 tarefas são as suas são as suas prioridades que você criou para você?
Ou existe algo ali que de fato está lá, mas nem deveria estar lá, né? E tem essa outra pegadinha, né, Nelson, que de repente o nosso próprio cérebro ele faz com a gente, né, que o seu gestor falou para você, poxa, você é a última coisa da minha lista de tarefas, né? Então o nosso cérebro ele vai assim, primeira check, segunda check, terceira check. A gente gosta de concluir tarefas, né? Então às vezes a gente olha para aquela lista e vê, poxa, qual é mais fácil que eu preciso fazer agora para eu já terminar, para eu ir riscando as coisas, né? Mas talvez aquela mais fácil, talvez aquela primeira seja menos importante que a última, né? No caso, você que estava em Udemy, você era mais importante, ele não estava conseguindo enxergar. Talvez eu não fosse tão Ou não, importante assim, né? ou não, mas essa pegadinha da gente querer, poxa, dar um check, né? Dar um riscado, às vezes a gente não vai para aquela realmente aquela atividade que realmente tenha maior impacto no meu dia a dia, que tem a ver com o resultado, com o objetivo que a gente já falou, né, da clareza de objetivos que eu estou buscando. Então, essa pegadinha também eu vejo que acontece muito, né, essa coisa de querer riscar, de querer, enfim, sem ter essa clareza realmente do qual é o maior impacto, o que é mais importante, o que tem a ver com o resultado. Né? Muito bom, Thales. Acho que quais são os critérios, né, pra gente definir. Eu tava conversando com uma pessoa esses dias e a gente falando isso. E aí a gente tava falando sobre prioridades e tudo mais. E aí eu dei um exemplo. Eu falei, ó, vamos supor que chegam 5 coisas ao mesmo tempo pra você e você tem meia hora pra fazer. Quais critérios você vai usar pra decidir aquilo que você faz ou você não faz? E aí ela falou pra mim, ela falou, eu vou começar do mais fácil e ir pro mais difícil. Porque se em meia hora eu concluir 4 atividades, é melhor do que em meia hora eu concluir só uma atividade, né? Aí eu falei, bom, é um critério, né? Tá errado? Não, eu pedi pra você estabelecer um critério e você definiu um critério. Aí eu falei, mas eu quero adicionar aqui um fator dentro desse contexto, né? Ela já olhou pra mim assim, tipo, o que ela vai inventar? E eu falei, a única coisa que não coube, porque ela falou assim, se eu cumprir 4 e deixar uma, pelo menos fiz 4 e deixei uma. E aí eu brinquei e falei, essa uma coisa que você deixou, ela traria um retorno de 100 milhões de reais para a empresa. E as 4 coisas que você fez trouxe um retorno de 100 reais para a empresa. Aí ela, putz, ferrou, né? Eu falei, Então talvez o grande ponto sejam os critérios, né? Porque se eu parto do critério que eu prefiro ter o meu checklist mais cheio de checks, ao invés de conseguir olhar aquilo que vai trazer mais resultado, de fato eu vou me sentir bem e satisfeita ao olhar a lista feita. Posso não ter feito o que era importante, mas o meu critério nunca foi esse, né? O meu critério era ver vários checkzinhos e dar aquela sensação de, né, ufa, fiz muita coisa, fui muito produtivo, né? Nossa, meu Deus do céu. Mas se eu mudo o critério e eu começo a olhar para o que traz mais resultado, né, eu vejo que é aí o pulo do gato. Talvez eu vou fazer menos. Tudo bem, mas o que eu faço e o tempo que eu dedico, eu tô dedicando para algo que de fato vai gerar um impacto dentro daquilo que eu quero, né? Não necessariamente o impacto que todo mundo deseja.